E hoje é o dia do fonoaudiólogo. Para quem conhece um fonoaudiólogo, já liga, manda uma mensagem, né? Já dê os parabéns, porque o profissional, eu falo, como eu trabalho com a voz, Gisela, como é importante este profissional. Eu já cheguei a perder a voz. Verdade. Quase 3 meses, assim, depois, né, de 2 meses eu comecei a voltar devagarinho, mas se não fosse a fono, eu teria que fazer cirurgia. Infelizmente as pessoas ainda não têm essa visão da fono. Mas é tão importante. Pois é assim, fono é para criança ler e escrever. Só isso que o pessoal pensa? Não, e eu vou lá do bebezinho que está nascendo com algum problema de UTI até o idoso que está sem deglutir. Eu vou conseguir trabalhar com ele. Ou seja, no momento, antes de começar o programa, quando eu comecei a conversar com ela nos bastidores, então a gente foi elencando, né, como nós falamos, o idoso, a criança, né, em fase escolar, ou por algum problema, né, algum distúrbio, demora para falar, os pais levam na fono, ou mesmo a neonatal, né, como ela citou aqui agora. E, gente, aí vai, não para mais. Então, seria interessante que você nos falasse quando a gente deve ir no fono e por que procurar um fono. Tá, então vamos lá, começar do bebê. O bebê nunca nasce sabendo, né? Então, se ele é prematurinho, eu preciso ensinar esse bebê a mamar, eu preciso colocar essa musculatura no lugar. Então é a fono que vai entrar e começar a fazer um exercício nessa parte da boquinha dele, da linguinha, posturar para ele poder mamar. Uma criança que está falando errado, igual cebolinha, eu vou procurar uma fono, fazer uma avaliação. Ah, mas tem uma idade? Não tem idade. O pai percebeu que essa criança está falando errado, vá fazer uma avaliação com a fono. Ah, mas é tão bonitinho falar errado, é bonitinho. Né? Assim que o papai e mamãe falam. Exatamente, é bonitinho hoje, mas a hora que tiver um homem formado, ele vai estar falando assim e todo mundo vai falar, nossa, que horrível. E a fono vai colocar essa língua no lugar, quando ele for bebezinho. É quando o pessoal fala língua presa. Não, isso é um ceceio frontal. A língua fala, vocês, as coisas assim, as coisas. A língua presa é quando eu tenho frênula aqui, e a criança não consegue levantar essa linguinha direito, forma um coração, porque é preso, então ela não consegue fazer um lá, cá, a língua não vai. A língua não sobe. Não consegue dar o lá. E esse outro não é? E esse é a linguinha soltinha. Essa linguinha dele tá molinha, molinha, molinha. Ah, mas por quê? Muitas vezes porque a mãe sempre deu, amassa a comidinha, dá tudo molinho. Não, gente, dá uma cenoura para essa criança comer. Dá uma cenoura. Vamos mastigar. Vamos usar essa musculatura. Isso aqui foi feito para usar. O dente foi feito para usar. Daí eu entro já direto na bariátrica. Por quê? Não mastiga. Põe na boca, dá 2 mastigadinhas e engole. Daí o paciente, por que fono na bariátrica? Cirurgia de estômago? Sim. Se eu não mastigo, se eu não transformo em pasta, aquilo está na minha boca, eu vou ter o quê? Desculpa, gente, vômito. Daí o paciente Porque o estômago, né? Ele reduz, e o nosso estômago não tem dente, gente. O dente está aqui. Eu tenho que mandar para cá. Já processadinho. Processado. Quando eu tô com o estômago grande, o meu estômago vai recebendo e ele vai fazendo o quê? Criando mais ácido, mais ácido, mais ácido, para ir destruindo aquilo que ficou. Chega a ficar 72 horas o alimento no estômago. Uau! E no estômago do bariátrico são só 3 horas. Então, se o estômago sentir que caiu alguma coisinha aqui, que ele não conseguiu processar, que ele vai falar, isto não é meu, ele joga fora. Olha que interessante. Tá? E como que eu quebro isso? Usando meus 2 lados musculares, não um lado só, sobrecarregando um, já entro numa outra coisa. Olha aí, uma coisa vai ligando a outra. É aí que eu falo, a fono é maravilhosa, né? Fono, essa área da fonoaudiologia é maravilhosa. Porque se eu não mastigo dos 2 lados, Rita, eu tô trabalhando um lado só. Daí você fala assim, tira a foto, só pega esse lado meu, que é o lado que eu mastigo. Por que
que será? Tem pessoas que fazem isso. É. Ai, peraí, deixa eu virar. Isso. Aí, esse lado é o meu melhor lado, ou esse lado é o meu melhor lado. É por causa disso? Por quê? Porque eu trabalho esse músculo. Quando eu mastigo, eu trabalho o lado que eu tô mastigando. Se eu não mastigo do outro lado, ele tá com deficiência. Aí o pessoal, esse lado é mais caído, mas é por causa da mastigação. Exatamente, é Olha falta isso. de trabalho muscular. Às vezes só esse vamos mastigar dos dois lados, ou a gente fala bilateralmente, né? Vamos mastigar assim, já começa a adequar essa musculatura. No caso, por exemplo, a pessoa que mastiga mais de um lado, ou porque ela tem dor, ou porque usa um aparelho, ou porque talvez não tenha dente naquele local, aí nesse caso, ela joga mais de um lado do que do outro. Sim. Seria interessante que procurasse um dentista, fizesse a correção Urgente. né, para que ela pudesse mastigar dos dois lados e equilibrar essa musculatura. Exatamente, porque ó, você imagina, eu estou mastigando só desse lado. Eu não estou só usando a musculatura, eu estou usando a minha ATM, que é onde eu faço essa abertura de boca. Então eu tenho ATM aqui, ATM aqui. Se um dos meus lados não está bom, porque eu estou sobrecarregando, que é o lado que eu estou mastigando, o que vai acontecer? Eu vou ter problema. Eu vou ter um bruxismo disso, eu vou ter uma destruição dessa cartilagem que eu tenho, onde junta. Daí o que a gente já faz? Quando eu observo, eu faço essa avaliação. Tem problema nessa arcada, mordida cruzada, não está certinha, imediato. Dentista, porque isso eu não mexo, eu consigo avaliar que tem algum problema. Encaminho. Então eu sempre falo, a fono ou o fono nunca trabalham sozinhos. Olha, e ela falou, nunca trabalham sozinhos, mas uma coisa que ela falou para mim hoje, que eu achei muito legal, que quando eu comentei com ela sobre uma dor que eu senti, inclusive hoje de manhã, aqui na articulação, na ATM, articulação temporomandibular, né? Ela falou assim, Rita, enche a boca de ar. Assim, doutora? Isso. Eu estou fazendo o quê? Eu estou começando a trabalhar o meu músculo que ele está retraído. Ele não está me ajudando. Ele está puxando. Então eu estou com dor, eu faço o quê? Eu tensiono tudo. Quando eu faço esse trabalho muscular, o que eu estou fazendo? Eu estou estirando esse músculo, eu estou aliviando essa pressão que está. Alongando. Eu não faço exercício de aqui eu preciso fazer. Até biquinho. Eu tenho esse sinal. O que eu faço? Não tem jeito, vou ter que pôr aquelas injeções. Começa com exercício de boquinha de peixinho. Sim. Aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou esticando, gente. Vamos trabalhar músculo. Olha isso. E tudo isso é a parte da fono. Tudo isso já é a parte da fonoestética. Além de tudo que nós conversamos nos bastidores, ainda tem a fonoestética. Eu tenho audiometria, eu tenho aparelho auditivo, eu tenho CPAP. Para que um CPAP? O que é um CPAP? O CPAP eu uso para quem tem apneia do sono. O que é uma apneia do sono? Eu tenho paradas respiratórias. E eu posso ir a óbito por causa disso, porque eu posso ter um AVC, eu posso ter um problema cardíaco. Então, o uso dessa máquina CPAP, a gente também faz, o fisioterapeuta também, mas a fono é especialista nisso. Aparelho auditivo, Libras, fono. Você de casa não imaginava que era tudo isso, né? Tenho certeza que você só achava assim, a fono é só para ensinar a falar, só para ajudar a criança, né? Mas quantas coisas. Inclusive, você falou sobre o idoso, mas algumas doenças que vão... a pessoa continua, claro, o cérebro funcionando, mas a musculatura, ela vai travando, ela vai enrijecendo, ela vai perdendo a sua função. Isso, ela vai ficando hipotônica. Então, ela vai ficando flácida. Então, até para respirar. Porque eu vou ficando aqui. E para deglutir, ela também. A pessoa que mastiga só de um lado, ela vai ter um problema na deglutição. Por quê? Porque eu tenho um músculo da deglutição. Se eu mastigo só de um lado, o lado que eu mastigo sempre vai estar melhor que o outro. Então, aquela mãezinha, aquele avôzinho que você vai dar o remedinho. Aí dá um pedacinho de pão
dá mais aguinha para mim porque parou o remédio aqui. Porque os dois não estão trabalhando iguais, os dois lados. Então eu preciso trabalhar esse músculo para que esse remedinho não pare aqui. Então na hora da alimentação, a mesma coisa. Ele vai comer, ele afoga. Ele afoga, ele afoga. É falta de trabalho muscular. Quem, nesse momento, ouvindo você falar, identificou com o tema de algum idoso, como você colocou, o vovozinho, a vovozinha, que está em casa, sendo tratado inclusive pela família, porque se está nas clínicas, tem já esse serviço, né, se for uma clínica boa, já tem esse serviço, mas você identificou nesse idoso que está na sua casa, que você ama tanto, esse tipo de problema, vai dar o comprimido ou a comidinha, né, que dá essa engasgada ou tem essa dificuldade para comer? Aí busca um fono. Um fono imediato. Vamos ajudar logo. Quanto mais rápido essa ajuda chegar... mais rápido, porque para o idoso, você vai ver, o idoso vai emagrecendo. Vai emagrecendo, por quê? Porque ele não quer mais comer. Não é mais agradável aquilo para ele, porque fica enroscado. Ele não consegue fazer aquilo descer. Então ele... Não. Dá água, dá pastinha. Calma, calma. Vamos sim voltar para trabalhar para fazer isso. Até que ele tenha uma musculatura mais forte para poder fazer isso. Comer direitinho, já mais amassado em vez do que batido no liquidificador. Posso aproveitar que você está falando sobre mastigação, falamos sobre a bariátrica? Sim. E esse, inclusive, é uma das suas áreas de atuação. Sim, acho importante a gente lembrar isso. Uma pessoa que não mastiga, hoje a gente vê muitos jovens, né? Nós estamos falando aqui da criança, do idoso, mas tem muitos jovens que comem muito rápido. E quando eu falo muitos jovens, eu falo inclusive do meu caçula, do meu filho, que eu fico, respira, mastiga. Mas eu nem sempre estou perto para comer. E eles comem muito rápido. Muito rápido. Eles não mastigam. Infelizmente é isso. E não adianta a gente falar, né? Eles só vão começar a sentir, nossa, eu tô com uma azia, eu tô com um refluxo. Por que isso? Lembra que eu falei do ácido? Que vai aumentando para destruir aquele alimento? É o que vai acontecer. A gente tem uma quantidade exata de ácido no nosso estômago. Que ele é próprio para ficar lá. Quando eu como alguma coisa que não foi digerida, não foi quebrada aquela fibra, ele vai ter que aumentar. E sim, para esse gazinho todo ali. Porque a função dele é digerir tudo aquilo. Exatamente. Então ele vai aumentando. Não conseguir, eu vou aumentando e aquilo vai subindo. Aquilo vai subindo. Entra na azia. É claro, tem N problemas gástricos aí que a gente já não sabe qual é, mas um deles é a falta da mastigação correta. É o comer muito rápido. Pega um lanche e dá duas, acabei o meu lanche. Não, eu preciso mastigar, eu preciso transformar isso numa pasta para eu poder engolir. Esse é o certo de uma mastigação. Deixamos de falar algo importante dentro do nosso tema que você gostaria ou de retomar para dar uma atenção maior ou falar? Eu acho que assim, a gente tem muita reclamação de zumbido, de tonturas, de Alzheimer. O Alzheimer, quando eu coloco um aparelho auditivo no paciente, ele muda de vida. É brincadeira, porque eu vou voltar a estimular essa audição desse paciente. Então, se você tem alguém em casa que tem uma perdinha auditiva, seja ela pequena, já começa a procurar um aparelhinho auditivo, fazer uma audiometria, para a gente ver em que grau está essa perda. Para a gente já ver se já é isso aí que a gente vai fazer. Existem aparelhos só para zumbido. E o zumbido não para, né? Não, ele é cerebral. O pessoal acha que é aqui. Não, ele é cerebral. Mas quando eu coloco o aparelhinho auditivo, eu mascaro. O paciente tem vida normal. Ele fala, não é possível que o aparelho está fazendo isso comigo. Daí ele tira. Aí o zumbido volta. Daí o zumbido tá ali. Jusa, não é possível. Põe. Ele sumiu. Realmente. Ele vai sumir enquanto você estiver com o aparelho. E com o tempo, você esquece dele. Porque totalmente você tira o foco. Porque agora você está ouvindo. Aí você não fica prestando atenção só no zumbido. Exatamente.
Olha. Então, é uma dica de vamos atrás disso. A criança obesa já procura um endócrino para não precisar fazer bariátrica lá na frente. E olha, por falar em crianças obesas, é preocupante o número de crianças e adolescentes, quer dizer, começa na infância, né, e depois chega na adolescência e na fase adulta é pior ainda, que estão acima do peso já assim, então obesos mesmo, porque uma coisa é o peso normal, depois acima do peso já é um alerta e depois isso vai subindo cada vez mais. Exatamente, esse IMC vai subindo e a gente fica bem preocupada nas crianças. Então já procura. Olha, valeu a dica e eu espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Os contatos estão aí, né? Inclusive, como ela é especializada nesse pós-bariátrica, até antes, né? Em toda a orientação do que vai acontecer depois, tudo, se você tem dúvidas, é muito legal você procurar uma profissional que possa te ajudar. E essa é a nossa função de trazer. Você pode não estar aqui, mas procurar aí na sua cidade, uma vez que estamos com todo o Brasil. Agora você já sabe o quanto a fonoaudióloga ou o fonoaudiólogo é tão importante assim na sua vida e na sua saúde. Geise, eu queria agradecer demais, Gilza, né? Eu queria agradecer demais a sua participação hoje. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia. Muito obrigada, eu que agradeço o convite.